Eu sou a professora Ana Clamas e hoje nós teremos a nossa terceira aula de Sociologia Geral. Até aqui, nós já trabalhamos o contexto histórico do aparecimento da sociologia e as suas principais influências históricas. Trabalhamos também alguns conceitos, não todos, porque não é possível trabalhar todos, mas trabalhamos os conceitos mais fundamentais da sociologia clássica de Auguste Comte e Émile Durkheim. Hoje nós vamos trabalhar a sociologia de Karl Marx e o estudo do capitalismo na sociedade moderna industrial. Por favor, me acompanhe no slide. Os temas da nossa aula serão a perspectiva marxista de análise e interpretação da sociedade moderna, capitalista e industrial. Como Marx analisou a sociedade moderna, capitalista e industrial? O processo de produção e distribuição de riquezas no interior da sociedade capitalista. As relações sociais e políticas oriundas do mundo do trabalho, conforme Karl Marx. A organização da sociedade em torno do modo de produção. Karl Marx foi um dos autores da sociologia, considerado um dos clássicos da sociologia, mais idealista. Por quê? E mais revolucionário também, né? A sociologia, a obra de Karl Marx é muito revolucionária e até hoje Karl Marx é comentado e utilizado em estudos sociológicos e não só da sociologia, da ciência política, mas também das ciências sociais como um todo. Porque Karl Marx passou boa parte da vida frequentando as fábricas e procurando entender como é que funcionava o capitalismo de dentro para fora. Os mecanismos, as engrenagens de funcionamento do sistema capitalista. Nós vamos observar, daqui a pouco, quando nós formos trabalhar, por exemplo, o valor da mercadoria, o valor de uso da mercadoria, o valor de troca, né? O que é que confere valor a uma mercadoria, por exemplo, Karl Marx deu muita ênfase à questão do trabalho humano. Claro, vocês vão pensar, mas existem outros condicionantes para se agregar valor a uma mercadoria? Com certeza. É claro que existem outros condicionantes, mas não podemos esquecer que a análise de Marx, ela é de dentro para fora. Marx tentou realmente compreender como é que funcionava a engrenagem do sistema capitalista, que é um sistema de produção e de troca de mercadorias baseado no lucro e na acumulação da propriedade privada. E ele vai procurar nos explicar ao longo da sua obra como é que todo esse sistema de produção capitalista vai gerar uma série de contradições sociais e, principalmente, a exploração do trabalho humano. Me acompanhe, por favor, nos slides. Então, aqui nós temos alguns conceitos de Karl Marx. Nós vamos trabalhar um pouco a questão da contradição social, que para o Karl Marx é a grande característica da sociedade moderna capitalista. Vamos trabalhar a questão do materialismo histórico. O materialismo histórico é o método marxista de análise da sociedade moderna. O modo de produção, o conceito de luta de classes, o conceito de alienação e o conceito de ideologia. Então, eu acredito que aqui eu consigo reunir para vocês a maior parte do pensamento de Marx no que diz respeito à análise do pensamento marxista sobre o capitalismo. Bom, o método de Karl Marx, o método da sociologia marxista. Bem, Marx ele elaborou uma análise da sociedade sob a perspectiva do materialismo histórico. Para Marx, a sociedade industrial e o sistema capitalista são o objeto de estudo da sua obra. Bem, vamos entender um pouco mais a respeito do método marxista de análise do capitalismo.
Marx falou em materialismo histórico. Por quê? Por que materialismo histórico é considerado o método marxista de análise? Porque para o Marx, a história das sociedades, ela se resume, falando, né, de uma maneira bem generalista, ela se resume ao modo como as sociedades ao longo da história produziram riqueza e distribuíram essa riqueza. E esse modo de produção ao longo da história, e foram diferentes modos de produção, a gente vai estudar isso daqui a pouco, esses modos de produção, ou seja, a forma de produzir riqueza e a forma de distribuir riquezas no interior da sociedade, é o que define o papel dos indivíduos ali dentro e é o que define todas as relações sociais, políticas, econômicas e culturais dali surgidas. Então, por isso o materialismo histórico. Marx parte mesmo da história material de produção e distribuição de riquezas no interior das sociedades. Por favor, me acompanhe no slide. Contradição social. Contradição social é a grande característica da sociedade moderna, conforme Karl Marx. Bem, segundo Marx, o sistema capitalista é baseado na acumulação privada de riquezas e de capital. As consequências desse sistema de produção geraram uma exploração do homem e o problema da desigualdade social, que em última instância gerou um conflito de classes. Bem, vamos entender então a questão da contradição social para Karl Marx. Marx, quando ele olha para a sociedade moderna capitalista, industrial, ele enxerga uma grande contradição. E da onde vem essa contradição? Por que essa sociedade ela não é igualitária e justa? Simplesmente porque o sistema capitalista, ele atua através de um processo de troca, de produção e de distribuição de riquezas que é injusto. Como no sistema capitalista, o capitalista visa ao lucro em todas as suas ações, o que acontece? Se eu, capitalista, detentor, dono dos meios de produção, dividir todo o produto, o lucro da minha produção, de maneira igualitária com o trabalhador, eu não tenho lucro. Então, a única maneira do capitalista lucrar no interior da sociedade é acumulando individualmente uma parcela maior do lucro que é gerado. Esse lucro é gerado pelo trabalho humano, pelo trabalhador. Só que o trabalhador que efetivamente produziu riqueza, o trabalhador responsável pelo lucro gerado pela produção, é a figura ou é o agente, o ator, que fica com a menor parcela na divisão dos lucros ao final. Então, para o Marx, a sociedade capitalista é uma sociedade contraditória, é uma sociedade desigual, ou seja, ela é pautada na desigualdade social, porque eu preciso ter muita gente trabalhando muito e recebendo uma parcela menor do lucro gerado para que um pequeno grupo, a classe de capitalistas ou a burguesia, possa lucrar com todo o produto desse trabalho. Isso gerou desigualdade social e, para Marx, isso gerou um conflito de classes, porque os interesses são diferentes. O interesse do capitalista é lucrar e, para isso, ele precisa explorar o trabalhador. E, para Marx, esse tipo de contradição, que reflete uma contradição e uma luta de interesses no interior da sociedade, é irreconciliável. Me acompanhe nos slides, por favor. Para entender a análise marxista do capitalismo, é preciso falar em modo de produção. O modo de produção é um conceito criado por Marx e ele é composto de dois aspectos ou de dois fatores. Ele é composto das forças produtivas e das relações de produção. As forças produtivas são os meios materiais de produção e trabalho. As relações de produção
comportam os sujeitos implicados no processo de produção. Então, o modo de produção, conforme Marx, é a melhor maneira de você analisar como funciona uma sociedade. Por quê? Porque é o modo de produção que vai definir o papel, o lugar dos indivíduos no interior da sociedade e as relações que eles travarão entre si, tanto ao nível político, econômico, social e também cultural. O modo de produção é composto de dois aspectos. Como é que eu faço para produzir? Como é que funciona a produção no modo de produção capitalista ou em qualquer outro modo de produção, como nós vamos ver? Para eu poder produzir um determinado produto, eu preciso do quê? De uma estrutura física, né? São as forças produtivas ou os meios de produção. Então vamos imaginar que eu quero produzir sapatos. O que eu preciso? Da matéria-prima, do maquinário, eu preciso de capital, eu preciso da estrutura da fábrica, de uma estrutura física, não é? Para produzir os meus sapatos. Então, tudo aquilo que diz respeito aos aspectos materiais e concretos da produção, Karl Marx chamou de forças produtivas. Bem, eu tenho todo o maquinário, eu tenho a matéria-prima, eu tenho capital, eu tenho energia, eu tenho tudo. Só isso basta para que eu produza o sapato? Não. Eu preciso de pessoas para produzir os meus sapatos. E essas pessoas, elas estão implicadas naquilo que o Marx chamou de relações de produção. São os sujeitos da produção. Bem, aí começa a aparecer a contradição social identificada por Marx. Por quê? Porque dentro do modo de produção capitalista, os sujeitos da produção são divididos em dois grupos. De um lado, os capitalistas, que Marx chamou de burguesia, são os detentores dos meios de produção, o dono da fábrica, da matéria-prima, do capital. Do outro lado, eu tenho o trabalhador, que são os não proprietários dos meios de produção. Como que o trabalhador participa dessa relação? O trabalhador vende, troca, dentro dessa relação, a sua força de trabalho. Então, o proprietário dos meios de produção entra com a matéria-prima, com as forças produtivas, e o trabalhador entra tão simplesmente com a sua força de trabalho. Me acompanhe, por favor, nos slides. Então, como eu havia dito, dentro do modo de produção, para Marx, além das forças produtivas, eu tenho as relações de produção. As relações de produção são sempre compostas pelos sujeitos que participam do processo de produção. De um lado, proprietários dos meios de produção, do outro lado, não proprietários. E o materialismo histórico, que nós havíamos dito que é o método marxista de análise do sistema capitalista e da sociedade. Bem, para Marx, as sociedades se transformam quando os homens alteram seu modo de produção. É o modo de produção que define a posição dos indivíduos no interior de uma sociedade, e a desigualdade, para Marx, quando ele olha para o modo de produção, é construída historicamente. Vamos entender um pouco isso. Essa perspectiva do materialismo histórico, agora que a gente já entendeu um pouco como é que funciona o modo de produção. Para Marx, aquela transformação da sociedade, aqueles fatores históricos que nós já vimos na nossa primeira aula, ela está muito relacionada a mudanças no modo de produção. A perspectiva dele é materialista, não esqueça. Então perceba, do modo de produção da sociedade de economia de subsistência, passou-se ao modo de produção manufatureiro ou modo de produção capitalista, o primeiro embrião ali do modo de produção capitalista. No modo de produção manufatureiro, o que é que você tem, ou capitalista? Você tem proprietários e não proprietários, o trabalhador vende sua força de trabalho. Já no modo de produção feudal, que é aquele da economia de subsistência, eu tenho uma relação de sujeitos ali que se dá entre senhores e servos.
O servo não vende seu trabalho. O servo deve obediência ao Senhor. Ele é praticamente propriedade do Senhor. Então, para o Marx, ele entende que essas transformações históricas, que vão culminar em transformações políticas, em transformações no mundo das ideias, elas têm uma base material. Quando a sociedade muda a sua forma de produzir, todas as outras relações, políticas, econômicas, sociais e culturais, também vão se transformar. Por quê? Porque o que define as relações que os sujeitos vão estabelecer no interior da sociedade é a sua posição dentro do modo de produção. Vamos para um exemplo? Observe o seguinte. Observe que no modo de produção, a tua posição ou a minha posição no interior, né, do processo de produção capitalista, ela vai definir como nós vamos pensar, como nós vamos agir, não é? O nosso grau, por exemplo, de instrução ou de educação, o que nós vamos comer, qual vai ser a nossa qualidade de vida. E a partir daí, essas relações vão se tornando cada vez mais complexas, não é verdade? Para que você tenha, por exemplo, a composição de uma classe ou de um grupo de indivíduos politicamente ativos e críticos, esses indivíduos têm que ter passado também por algum processo educacional. E se a gente for observar, a educação, ela é um luxo na nossa sociedade. Não é? Quem são os burgueses da nossa sociedade? Quem é a classe politicamente dominante na nossa sociedade? Ela é oriunda da onde? De uma maneira geral, numa perspectiva coletivista e histórica. Ela não é oriunda da classe de trabalhadores, da classe de explorados. Um ou outro consegue fazer parte desse grupo, mas se você olhar para o desenvolvimento histórico, a classe politicamente dominante é a classe cuja correspondência no interior do modo de produção diz respeito aos proprietários dos meios de produção, a burguesia. Portanto, para Marx, o modo de produção ele vai definir quem serão os sujeitos no interior da sociedade. O seu posicionamento dentro do modo de produção vai definir um pouco o seu posicionamento dentro da sociedade, o seu status, a sua posição. Quem será você enquanto classe, ou enquanto grupo, ou enquanto coletividade dentro da sociedade? Por favor, me acompanhe no slide. Bem, Marx faz então essa análise dentro de uma perspectiva histórica para entender os modos de produção nos seus diferentes momentos da história da humanidade. Então, Marx analisou alguns modos de produção e suas relações. Por exemplo, o modo de produção escravista, que era caracterizado pela relação entre senhores e escravos. O modo de produção feudal, que era caracterizado pelas relações entre senhores e servos, que, na verdade, não deixavam de ser escravos. O modo de produção capitalista, que é caracterizado pela relação entre burguesia e proletariado. O que eu quero que você perceba nesse aspecto é que Marx consegue demonstrar que a desigualdade é histórica. Ela não é natural. Ela foi construída pelos indivíduos. Observe ao longo da história e desses diferentes modos de produção que sempre houve um lugar reservado aos escravos, aos servos, aos trabalhadores, aos explorados. Então, Marx vai entender ao longo de uma vida de estudos que se as relações dentro do modo de produção não mudarem, historicamente nós vamos continuar reproduzindo desigualdades, porque sempre haverá espaço dentro do modo de produção para aquele que está à margem do processo de produção. E isso está muito longe de ser uma relação natural, ou de ser um acontecimento natural na sociedade. Isso é definido pelos indivíduos, pela infraestrutura, que é o modo de produção, e pela superestrutura política e econômica. Marx vai entender, adiantando um pouco, né, o que a gente vai trabalhar daqui a pouco na aula, que o Estado, por exemplo, ele não deixa de ser um instrumento de manutenção dos interesses da burguesia. Então, sempre haverá, dentro do nosso sistema, um lugar
né, específico aos trabalhadores, esses serão sempre explorados e dentro do modo de produção capitalista, da maneira como ele funciona, não é possível pensar o fim da desigualdade social, porque ele é baseado na desigualdade social. Né? Se você pega todo o produto de riquezas produzido e divide igualitativamente, né, de maneira igual para todo mundo, quem é que vai lucrar? E a burguesia precisa lucrar. Essa é a leitura, né, de uma forma bem geral da análise de Marx sobre o capitalismo. Me acompanhe, por favor, nos slides. Então, como eu já havia dito, o modo de produção capitalista, ele é caracterizado pela relação entre burguesia, que são os proprietários dos meios de produção, quem lucra, e do proletariado, que por sua vez resta-lhe vender sua força de trabalho em troca de um salário. Eu trouxe aqui para vocês uma definição de proletariado que eu acho bem interessante. Acompanhem comigo no slide. Um vasto grupo social constituído pelo subconjunto dos trabalhadores dependentes do salário, que ocupados em diversos ramos de atividade no âmbito do processo de produção capitalista, recebem um salário em troca do trabalho prestado. E recebem de quem? Recebem de quem detém a propriedade dos meios de produção e o controle da sua prestação de trabalho. O proletariado é uma classe que constitui-se em oposição à burguesia. Então vejam, quem é o proletariado? O proletariado é justamente o trabalhador que nessa relação de troca, no processo de produção, ele só tem a oferecer a sua própria força de trabalho. Ele não tem mais nada a oferecer. E o salário? Ele recebe um salário em troca da força de trabalho que ele vende. Da onde vem o salário? E essa é uma das grandes sacadas da obra de Marx. O salário foi uma convenção dos capitalistas. O salário não é calculado em relação ao valor de troca das mercadorias. O salário é uma convenção. E aí inicia o processo de exploração do trabalho humano. Me acompanhe, por favor, nos slides. Bom, dentro do modo de produção capitalista, Marx identificou a luta de classes. Para Marx, as relações sociais se perpetuam em contradição e conflito no interior do sistema capitalista. Por quê? De um lado, eu tenho os capitalistas, a burguesia, a classe dominante, os detentores dos meios de produção. Do outro lado, eu tenho os trabalhadores, que são explorados pela classe dominante. A classe dominante explora os trabalhadores objetivando lucro. Por outro lado, os trabalhadores ou o proletariado desejam melhores condições de trabalho e salário. Vejam como é possível conciliar interesses tão conflitantes. De um lado, proprietários explorando o trabalho humano, remunerando os trabalhadores de maneira injusta e inadequada para que possam lucrar. Do outro, trabalhadores que vendem sua energia, sua força de trabalho, sua sabedoria, objetivando melhores condições de vida, de salário. Como é possível conciliar esses dois interesses que são conflitantes? Se eu atendo aos interesses dos trabalhadores, eu diminuo o lucro do proprietário. Portanto, para Marx, esses interesses serão sempre conflitantes e essa relação contraditória e essa relação de exploração deve apenas se perpetuar no interior do sistema capitalista. Você pode estar pensando, mas será que Marx só diagnosticou o problema e não apontou nenhuma solução para essa situação? Sim, Marx apontou uma solução para essa situação, que é o socialismo, que é acabar com a acumulação privada de riquezas e acabar com esse conflito de classes.
não é? Porque enquanto houver acumulação de riquezas, haverá conflito de classes entre proprietários e não proprietários. Para explicar um pouco essa contradição social e essa questão da exploração dentro do sistema capitalista, Marx construiu o conceito de alienação. Então ele vai dizer que o trabalhador, o proletariado, ele é alienado, ele passa por um processo de alienação. É preciso entender isso. A alienação, conforme Marx, é a destituição do indivíduo da sua essência, daquilo que ele produziu e do seu valor enquanto ser humano. Vamos compreender um pouco isso. A alienação, e é possível que nas suas pesquisas vocês encontrem um conceito de alienação mais ou menos como esse que eu vou dizer agora. A alienação é quando o trabalhador é destituído de si mesmo. Por que destituído de si mesmo? Porque o trabalho, ele confere ao indivíduo valor. O trabalho confere ao indivíduo uma identidade, uma dignidade, um papel social, não é? Quando o indivíduo trabalha, ele se sente pertencente a uma coletividade, ele tem uma relação de pertencimento, ele está contribuindo com a sua sociedade de maneira ativa, contribuindo com o processo de desenvolvimento econômico, social e assim por diante. O processo de alienação dentro do sistema capitalista, ele retira do indivíduo esse valor que o trabalho lhe confere, porque o trabalho virou uma mercadoria de troca. Eu troco o meu trabalho em troca de um salário. Vejam, quando eu troco o meu trabalho em troca de um salário, este salário deveria corresponder ao meu valor como ser humano, ao valor do meu trabalho. E a gente sabe que não é isso que acontece na sociedade capitalista. Então, aquele trabalhador, antigo artesão, lá na sociedade manufatureira, ele era o artesão, ele era um chefe de ofício e ele era valorizado por isso. Quando ele vendia o seu produto, no seu produto havia um reflexo do seu trabalho, aquele trabalho construído por ele mesmo, aquele trabalho em que ele conhecia todo o processo de produção, desde como trabalhar com a matéria-prima até o produto final. Ele era um mestre e ele era valorizado como tal à medida em que ele vendia o seu produto a partir de todas essas considerações do valor do seu trabalho. O que acontece na sociedade capitalista? Na sociedade capitalista acontece justamente o contrário. O trabalhador, ele sai daquela esfera em que ele é um mestre e ele vai para dentro das fábricas. Bem, quando ele vai para dentro das fábricas, a primeira coisa que acontece é que o trabalho dele vai passar a ser fragmentado. Esse trabalhador que conhecia todo o processo de produção, agora ele vai operar uma máquina ou ele vai trabalhar num único momento daquele processo de produção. Ele não vai mais ter noção do valor da sua função lá na produção final daquele produto, porque ele já não domina mais o processo de produção como um todo. Nesse momento, quando o trabalhador tem o seu trabalho fragmentado dentro do ambiente fabril, o capitalista está retirando dele aquele valor da sua sabedoria como mestre de ofício. E ele passa a ser um número dentro da fábrica. Ele passa a ser simplesmente alguém que está operando um mecanismo. Ele é destituído. O valor daquilo que ele faz para a produção do produto, ele passa a ser, como todos os outros trabalhadores, simplesmente mais uma peça dentro da engrenagem. Portanto, o trabalhador não se reconhece mais como o dono daquilo que ele produziu. Ele não é mais o dono. O dono é o capitalista. E ele, que participou efetivamente do processo de produção, foi destituído dessa propriedade daquilo que ele produz. Esse é o processo de alienação dentro do sistema capitalista.
O trabalho no sistema capitalista, como eu acabei de mostrar, ele fragmenta o trabalhador, que, alheio aos resultados da própria atividade, não se reconhece mais no produto do seu trabalho. A alienação, portanto, ocorre no interior do mundo do trabalho, conforme Karl Marx, porque o trabalho passa a ser fragmentado e porque Karl Marx descobre, dentro de suas pesquisas, que o capitalista explora o trabalhador dentro daquilo que ele vai chamar de mais-valia. A mais-valia para Marx é o lucro excedente que o capitalista recebe no interior das relações de produção, porque o sistema capitalista desenvolveu uma relação injusta entre o salário, o tempo trabalhado e a quantidade produzida. Observem o seguinte, para a gente entender como é que funciona essa questão da mais-valia dentro da obra de Marx, a gente precisa entender uma coisa bem básica no primeiro momento. Para Marx, o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho impregnada nela. Então, o trabalho ali impregnado, o trabalho que foi direcionado para a produção dessa mercadoria é o que confere e agrega valor a esta mercadoria. Mas Marx explica que as mercadorias, elas têm um duplo valor. Ele vai falar em valor de uso e valor de troca. O valor do uso de uma mercadoria, ele vem justamente desses custos da produção e do quanto aquela mercadoria vai satisfazer, não é, as necessidades humanas e de quanto aquela mercadoria vai valer em relação à quantidade de trabalho ali colocada nela para produzi-la. Porém, quando essa mercadoria sai da fábrica e vai ao mercado, é colocada no mercado à venda para ser trocada, essa mercadoria assume um valor de troca. E o que é o valor de troca de uma mercadoria? O valor de troca, ele é agregado em função de uma série de condicionantes, desde o valor de mercado, o status daquela mercadoria, né? É como se a mercadoria, dentro do mercado, ela se incorporasse de uma vida própria e passasse a ter um valor muito diferente daquele que seria o valor de uso. Não é difícil compreender isso. Pensem no valor que nós pagamos, não é, para adquirirmos determinados bens. Será que se esses bens fossem vendidos a partir do seu valor de uso, eles não teriam um outro valor no mercado? Essa mercadoria não teria um valor mais justo? Pois bem, isso tudo para a gente poder chegar na mais-valia. Como a mercadoria para Marx, ela tem valor em função do trabalho, Marx vai observar que o capitalista, ele se apropria do lucro que o trabalhador confere a ele no momento em que ele está produzindo essa mercadoria. Isso é a mais-valia, ou seja, essa discrepância entre o tempo de trabalho dedicado pelo trabalhador, a quantidade de mercadorias que ele produziu e o salário que ele vai receber por essa atividade. Eu costumo dar o seguinte exemplo para os meus alunos. É uma conta bastante grosseira, você não se assuste, mas ela ajuda a entender como é que se dá o processo de mais-valia dentro do sistema capitalista. Vamos voltar ao exemplo da produção de sapatos. Imagine que você trabalha para uma marca famosa de sapatos e que esse sapato custa no mercado em torno de R$2.000. Bem, você como trabalhador, colaborador, dessa empresa, você ganha um salário mínimo por mês. Então, vamos calcular aí em torno de R$700. Esse sapato que você produziu, ele vai ao mercado e ele é vendido por R$2.000. Pense, se ele é vendido por R$2.000, aí já há um cálculo do lucro em relação aos custos de produção e provavelmente o seu salário também já entrou nessa conta. Muito bem. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Você trabalha 30 dias por mês, 8 horas por semana ou 40 horas semanais,
Quantos sapatos você produz neste período de tempo para receber ou perceber ao final do mês R$700? Essa é a mais-valia. Ou seja, vamos fazer o raciocínio inverso, vamos fazer uma reflexão aqui. Para que você, trabalhador, se você fosse justamente remunerado pelo seu trabalho, pela quantidade que você produz, pelo tempo de trabalho que você dedica, quantos sapatos você deveria produzir para receber R$700 por mês? Quanto tempo você precisaria dedicar à atividade de produção para receber este valor? Claro, a relação é muito mais complexa e se a gente pensar numa única unidade, talvez, né, esse raciocínio aqui seja impossível. Mas será que se você não produzisse lá em torno de umas 5 unidades e trabalhasse 5 dias por mês, você já não teria direito a receber esta remuneração de R$700? Mas não é isso que ocorre. Para que você receba os seus R$700, você tem que produzir muito, trabalhar 40 horas semanais e 30 dias por mês. Então, Marx, quando ele vai analisar isso, ele diz, mas o capitalista, ele rouba do trabalhador. Ele explora o trabalhador com tudo que ele pode. Primeiro, porque quando a mercadoria chega ao mercado, ela recebe um outro valor que é o valor de troca. Aquele lucro que o proprietário vai ter com aquela mercadoria, ele não é revertido ao seu verdadeiro dono, que é o trabalhador. Não é verdade? Porque o salário do trabalhador já está definido, é uma convenção. Portanto, o lucro do trabalhador já no preço da mercadoria já é uma forma de exploração. Perdão, o lucro do proprietário, né? Quando ele vende a mercadoria, já é uma forma de exploração do trabalhador. Não satisfeito, ele ainda lucra em cima do tempo que o trabalhador despende para produzir aquela mercadoria, que é sempre cada vez maior, né? Jornadas cada vez maiores de trabalho, e em relação à quantidade produzida. Nada disso é revertido ao trabalhador de uma maneira justa. Para Marx, no interior do sistema capitalista, nenhuma remuneração será justa. Então, a mais-valia é o conceito que Marx chegou para explicar a exploração do trabalhador pelo capitalista. O lucro capitalista vem do tempo de trabalho e da quantidade produzida pelo trabalhador, não remunerados adequadamente pelos capitalistas. O lucro, para Marx, tem sua origem na exploração do trabalhador pelo capitalista. E agora nós chegamos a um outro conceito de Marx, que é o conceito de ideologia. Marx separou a sociedade, né, do ponto de vista analítico, em dois aspectos, o da infraestrutura e o da superestrutura. A infraestrutura é muito relacionada ao modo de produção e a superestrutura é relacionada às instâncias políticas e ideológicas da sociedade. O que é ideologia para Marx? É uma falsa representação da realidade. Corresponde à produção de ideias que não correspondem à realidade concreta. É a capacidade que uma classe tem de convencer a outra de seus ideais. Vamos entender o conceito de ideologia de Karl Marx. Quando Marx diz que a ideologia é uma falsa representação da realidade, é porque nós, trabalhadores, não conseguimos enxergar no nosso dia a dia, nas nossas atividades, essa exploração do capitalista que nós acabamos de conversar aqui e que Marx desvelou, não é? Então, nós tendemos a acreditar que é natural que as coisas sejam assim. É natural que o meu chefe ganhe mais do que eu, porque eu apenas trabalho. É natural que a burguesia tenha uma vida melhor do que a minha, porque eu sou apenas o trabalhador. Então, essa falsa percepção da realidade, como se essas relações de exploração fossem naturais,
é o que explica na prática a ideologia para Marx. Uma outra forma de falar do conceito de ideologia é justamente entender que a ideologia é a capacidade que uma classe tem de convencer a outra dos seus próprios ideais. Vamos entender isso. Quando o capitalista explora o trabalhador, remunera pouco, o trabalhador tende a não perceber esse processo de alienação e exploração. Então vejam, o interesse do capitalista é o lucro, não é verdade? E o interesse do trabalhador é melhorar as suas condições. Porém, o trabalhador não percebe o processo de exploração. E ele acaba acreditando que essas relações são como são. E nesse sentido, é muito interessante para o burguês ou para o proprietário que esse trabalhador pense dessa forma, que esse trabalhador aceite esse processo. Esse é o processo ideológico. Então, a burguesia, as classes dominantes, elas dominam a sociedade do ponto de vista político, econômico e social, porque elas são a classe economicamente dominante. Por isso que Marx vê a sociedade, analisa a sociedade do ponto de vista do materialismo histórico, porque é o materialismo, no final das contas, que vai definir a classe de dominantes e a classe de dominados. Me acompanhe no slide, por favor. A ideologia é um mecanismo de dominação e exploração das classes dominantes que fazem acreditar, por exemplo, que as relações de exploração no interior das relações de produção são normais ou é um processo normal, que elas são justas e assim por diante. E Marx vai colocar a ideologia justamente no processo, no aspecto da superestrutura da sociedade. O Estado e o direito, na concepção marxista, são mecanismos de dominação e controle, se não ideológicos, de coerção, pois sempre atendem aos interesses das classes dominantes. Então vejam, as leis na nossa sociedade, de alguma forma, foram criadas pelos capitalistas para atender aos seus interesses. Eu vou fazer essa discussão com vocês na próxima aula, mais para frente, mas eu queria trazer um pouco à tona ela aqui agora. A quem interessa a diminuição da maioridade penal? É um assunto que está muito em voga hoje em dia nos meios de comunicação, mas vejam, é para punir quem? O rico ou o pobre? Quem que tem mais interesse em manter o menor delinquente na cadeia? Vejam, é uma discussão que não pode ser tratada assim, de uma maneira leviana. Vamos pensar, por exemplo, as leis que regulamentam o processo de abertura de empresas, os benefícios fiscais e assim por diante. Marx vai dizer o seguinte, olha, e eu falei um pouco disso para vocês na nossa primeira aula. O Estado moderno foi fundado pelos burgueses que estavam insatisfeitos com a administração do rei. Foram eles que contribuíram e que fundaram todo o processo legal e o aparato legal do Estado. Quem são os indivíduos ou as classes que mais participam do processo decisório dentro das sociedades? Quem é o legislativo? Então, a quem o Estado realmente atende nas suas leis, na sua atuação? É ao povo ou é à classe dominante? Eu espero que você tenha gostado. Eu deixei nos slides uma bibliografia de referência para vocês. Deixei nos slides também uma síntese do que foi dito aqui na aula e espero que a bibliografia e que a nossa aula tenha contribuído aí para que você dê continuidade à sua pesquisa e aos seus estudos sobre a sociologia clássica. Eu fico por aqui, até a próxima. Obrigada e bons estudos.